Pronto, estamos gravando. Boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa 7ª aula de tópicos em patologia renal. E hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, como todos os outros, mas muito extenso, certo? Que são as doenças de depósito. Conforme eu havia adiantado no grupo, eu fiz mais slides do que o normal para esta aula. E eu vou tentar abordar as principais entidades, certo? Que vão cursar com depósitos, principalmente no compartimento glomerular. E nós vamos começar falando da nefropatia diabética, certo? Eu vou começar falando da nefropatia associada ao diabetes, que é muito mais do que uma glomerulosclerose de padrão nodular, embora este seja o padrão morfológico clássico, que nós podemos fazer associação, certo? A nefropatia diabética pode ser conceituada como a doença renal associada ao diabetes mellitus, embora saibamos que alguns casos podem estar associados sem o diagnóstico ainda confirmado de diabetes. O paciente pode ter um quadro de glicemia de jejum alterada, sinais de resistência periférica à insulina e já ter alterações de uma nefropatia diabética incipiente. Esta doença é caracterizada principalmente por um espessamento da membrana basal glomerular, uma glomerulosclerose com um padrão morfológico específico, que nós chamamos de glomerulosclerose nodular, alterações vasculares, como hialinose arteriolar e arteriosclerose, caracterizando uma nefrosclerose benigna. A patogênese da nefropatia diabética está ligada a fatores como a própria hiperglicemia, que leva a um aumento na glicosilação proteica, e esses produtos de glicosilação começam a se depositar no mesângio, nas alças e nas membranas basais, não só glomerulares, mas também peritubulares e pericápsula de Bowman. Além disso, há fatores de predisposição genética que também aumentam o risco de um paciente diabético ter nefropatia diabética, certo? Além disso, a hiperfiltração glomerular também contribui para o processo. A gente sabe que nas fases iniciais da nefropatia diabética existe uma tendência à hiperfiltração, e a hiperfiltração estimula vias de fibrogênese com aumento da deposição de matriz colagênica por meio do estímulo de mediadores profibróticos como o TGF-beta. Além disso, sabemos que a nefropatia diabética é caracterizada por um aumento do estresse oxidativo. O diabetes, por si só, aumenta o estresse oxidativo em vários órgãos, e isso contribui para a lesão irreversível podocitária, ou seja, os pacientes apresentam um quadro de podocitopenia, que contribui para a evolução desfavorável, as lesões de esclerose e a proteinúria progressiva nestes pacientes. Começa como uma microalbuminúria, mas depois vai progredindo. E outros fatores que podem estar associados, não diretamente relacionados ao diabetes, como dislipidemia, tabagismo, são fatores que podem contribuir para o aumento do estresse oxidativo, para lesões de esclerose segmentar e para um comprometimento mais acentuado e evolução mais acelerada da nefropatia diabética. Do ponto de vista morfológico, a nefropatia diabética vai se caracterizar por alterações como: qual é a primeira alteração morfológica que vai acontecer na nefropatia diabética? Espessamento da membrana basal glomerular. Pode até simular uma nefropatia membranosa ao exame de microscopia óptica. Posteriormente, haverá outras alterações, tais como aumento de volume glomerular, expansão mesangial. Antes de se formarem os nódulos de Kimmich-Wilson, existe uma tendência à expansão mesangial, aumento de matriz mesangial por deposição de colágeno. Quando este aumento de matriz mesangial vai ficando mais acentuado, é que ocorre a formação dos nódulos de Kimmich-Wilson, que são nódulos com centro acelular e aumento do número de células mesangiais na periferia. Além disso, a nefropatia diabética também é caracterizada por lesões da microvasculatura, como microaneurismas
e fibrin caps. E no compartimento glomerular, habitualmente não existe aumento da celularidade inflamatória. Se a gente tem uma nefropatia diabética com leucócitos dentro dos glomérulos, nós temos que pensar em uma glomerulonefrite sobreposta. Além disso, no compartimento tubular, podemos ver uma atrofia tubular com espessamento de membrana basal. Não é uma doença exclusiva do glomérulo, e um achado interessante, pode haver inflamação intersticial, inclusive com eosinófilos, relacionada à própria nefropatia diabética. Cerca de 1/3 dos casos de nefropatia diabética tem inflamação intersticial com eosinófilos, e não necessariamente estes eosinófilos estão associados à lesão medicamentosa. E a adenose arteriolar é uma alteração vascular crônica de arteríolas, e pode haver também alterações como espessamento fibroso intimal de artérias de médio calibre. E nós vamos ver agora fotomicrografias representativas destas lesões, mostrando que a nefropatia diabética ela é muito mais do que nódulos de Kimmel-Wilson, embora a gente faça logo essa associação. Na imunofluorescência, a nefropatia diabética tem imunofluorescência positiva, mas se não é uma doença autoimune, como que tem imunofluorescência positiva? Existe uma tendência maior destas membranas basais espessadas captarem imunoglobulinas como a imunoglobulina G. Então, é comum a nefropatia diabética apresentar uma marcação linear para IgG em alças capilares, membrana basal pericapsular e membrana basal peritubular. Ainda pode haver marcação para albumina, embora a gente não faça esse marcador de rotina, e C3 em áreas de esclerose. E ao exame de microscopia eletrônica, podemos observar o espessamento da membrana basal, o aumento acentuado de matriz mesangial, o aspecto típico com deposição de fibras colágenas ao exame ultraestrutural da microscopia eletrônica e a ausência de depósitos eletrondensos. Não existe deposição de imunocomplexo na nefropatia diabética. Caso detectemos imunocomplexos, estamos lidando com uma glomerulopatia sobreposta à nefropatia diabética. Então, aqui nós temos as principais alterações de microscopia óptica associada à nefropatia diabética. Este é o padrão clássico, o padrão da glomerulosclerose nodular. Percebam que o glomérulo está aumentado, certo? Diabetes é uma causa de aumento do rim, certo? E do aumento do volume glomerular. Podemos perceber a presença de aumento acentuado de matriz mesangial com formação de nódulos fortemente positivos à coloração de PAS. Os nódulos, eles são acelulares, tem uma redução da celularidade na sua porção central, e as células mesangiais ficam na periferia. Este é o aspecto do nódulo de Kimmel-Wilson. Percebam ainda que existe um espessamento das membranas basais. A gente consegue ver com mais detalhe a membrana basal peritubular na coloração de PAS, ela fica bem mais evidente, e também o espessamento da membrana basal da cápsula de Bowman. E podemos observar também a presença de depósitos hialinos PAS positivos, levando à semioclusão de arteríola. Estes são os principais achados da nefropatia diabética na sua forma clássica, que nós chamamos de classe 3, forma intercapilar nodular. Porém, as alterações podem ser mais sutis, certo? Em casos que não progrediram ainda para este quadro clássico. Nós podemos observar aqui também um quadro de nefropatia diabética, já esboçando a formação dos nódulos, mas não são nódulos tão evidentes. A gente não consegue ver aquele espessamento de cápsula, de membrana basal peritubular, até mesmo porque aqui é uma coloração de hematoxilina e eosina. Fica mais difícil mesmo. Mas a gente não está vendo um padrão de nodular, morfológico, de glomerulosclerose nodular, tão florido quanto na fotomicrografia da esquerda. Aqui nós temos um outro caso de nefropatia diabética com nódulo de Kimmel-Wilson bem evidente, um grande nódulo de Kimmel-Wilson. Podemos observar suas características, que ele é hipocelular na sua porção central e as células mesangiais formam um colarete na periferia. E aqui nós podemos observar um nódulo de Kimmel-Wilson normal, certo?
Lembrando que a gente pode observar outras condições associadas à glomerulosclerose nodular diabética. Neste caso, nós podemos observar, principalmente na metade esquerda da fotomicrografia, a presença de células espumosas. São células claras, certo? Do sistema, células de linhagem histiocítica, do sistema retículo, do sistema retículo endotelial, certo? De linhagem macrofágica, onde nós podemos observar que essas células têm aspecto espumoso e estão levando à oclusão de alças. Este é um caso do HGF em que o paciente apresentava uma dislipidemia, era diabético e apresentava uma importante dislipidemia. Então, nós podemos observar, associado às alterações da nefropatia diabética, a presença de glomérulos abarrotados de lípides, de macrófagos abarrotados de lípides no interior dos glomérulos. Uma outra alteração que vai caracterizar a nefropatia diabética, embora não seja específica para esta entidade, é a presença de hialinose arteriolar. Por hialinose arteriolar, nós devemos entender a presença de depósitos hialinos PAS positivos que levam a espessamento da parede de arteríolas. Uma característica do diabetes é fazer muita hialinose arteriolar. Auxilia no diagnóstico diferencial com outras entidades. E uma peculiaridade é que na biópsia renal, nós observamos hialinose tanto da arteríola aferente quanto da arteríola eferente. Nem sempre nós conseguimos ver as duas arteríolas relacionadas no glomérulo, pela própria questão dos cortes histológicos. Mas quando conseguimos ver duas arteríolas relacionadas ao glomérulo, ambas apresentam hialinose, enquanto em outras condições, como na doença renal associada à hipertensão, a hialinose compromete apenas uma das arteríolas, no caso, a arteríola aferente, certo? Então, diabetes é caracterizado por uma hialinose arteriolar proeminente e comprometendo as duas arteríolas. Além disso, podemos observar espessamento da parede de vasos de médio calibre. Percebam como que o lúmen está estreitado, a parede muscular está espessada e existe um espessamento fibroso da camada íntima. Esse espessamento fibroso intimal caracteriza a nefrosclerose benigna, que é uma doença que comumente está associada à nefropatia diabética. Diabetes pode acelerar o processo de espessamento fibroso intimal e de nefrosclerose. Aqui nós estamos vendo na coloração de prata como ficam os nódulos de Kimmich-Wilson, como são nódulos de colágeno. Esses nódulos eles vão ficar realçados pela coloração de prata, e queria chamar a atenção aqui para um microaneurisma de capilar glomerular, certo? As alças na periferia dos nódulos de Kimmich-Wilson passam por uma distorção arquitetural e ficam ectasiadas, ficam dilatadas, caracterizando as lesões exudativas associadas ao diabetes. Aqui nós temos um microaneurisma, certo? Mas existem outros padrões de lesão exudativa, como os fibrin caps e também os drops capsulares, que são lesões exudativas que vão comprometer alça e cápsula de Bowman. Em relação à imunofluorescência, o diabetes vai se caracterizar por uma deposição de IgG em padrão linear, tanto na membrana basal das alças capilares, mas também na membrana basal da cápsula de Bowman e dos túbulos renais. Quando a gente pega uma imunofluorescência de um paciente diabético, mesmo sem saber que ele tem diabetes, a gente pode fazer essa inferência, porque, no geral, mesmo que não tenha uma nefropatia diabética morfologicamente consolidada, a gente observa que a imunofluorescência de diabéticos tem um fundo de IgG, certo? Ela é fracamente IgG positiva, e isso está associado a uma nefropatia diabética incipiente. Lembrar que é uma IgG policlonal, então vai se depositar IgG, kappa e lambda. Estes três marcadores de imunofluorescência estarão depositados e poderão ser observados. Na microscopia eletrônica,
A nefropatia diabética vai se caracterizar por um espessamento de membrana basal, certo? A presença de nódulos com aumento de matriz mesangial. Aqui nós observamos um nódulo de Kimmich-Wilson ao exame de microscopia eletrônica. E o mais importante, não existem sinais de outras doenças de depósito. Se a gente procura por fibrilas, depósitos eletrondensos, depósitos imunotactoides, nós não observamos. A nefropatia diabética vai ter a deposição apenas de colágeno tipo 1, tipo 2, colágeno normal, certo? Que é o que está presente em maior proporção no rim. No caso do diabetes, ele vai estar ainda mais presente. Então, espessamento de membrana basal, aumento de matriz mesangial, sem nódulos, sem depósitos eletrondensos e outras doenças de depósito que nós falaremos nos próximos slides. Os principais diagnósticos da nefropatia diabética, sobre os quais eu vou comentar agora na segunda parte da aula, são amiloidose, glomerulonefrite membrano-proliferativa, glomerulopatia fibrilar, glomerulopatia imunotactoide, doença por depósito de cadeia leve e glomerulosclerose nodular idiopática. Faltou aqui colocar ainda a glomerulopatia colagenofibrótica, muito rara, mas entra no diagnóstico diferencial. O que todas essas entidades têm em comum? Elas vão se caracterizar por depósitos glomerulares e podem levar à formação de nódulos, certo? Estruturas nodulares que nos fazem pensar em um primeiro momento em diabetes, mas nós temos que saber que diabetes não é a única causa de formação de nódulos nos glomérulos. Outras doenças de depósito podem estar associadas ao mesmo padrão morfológico, e é sobre elas que nós vamos falar nos slides a seguir. Vamos começar falando da glomerulopatia fibrilar, também chamada de glomerulonefrite fibrilar, embora nem sempre ela esteja associada à infiltração de células inflamatórias. A glomerulopatia fibrilar pode ser definida como uma doença glomerular caracterizada por depósitos fibrilares de proteína não amiloide. Este material deve ser negativo à coloração de vermelho Congo, e esses depósitos fibrilares são compostos principalmente por imunoglobulinas e possuem um diâmetro entre 10 e 30 nanômetros. Este diâmetro é avaliado por meio da microscopia eletrônica e, recentemente, comprovou-se a associação da glomerulopatia fibrilar com esta proteína, DNA JB9. Eu vou falar um pouquinho sobre ela no próximo slide. Do ponto de vista de microscopia óptica, a glomerulopatia fibrilar pode ser idiopática ou pode ter relação com hepatite C, neoplasias e doenças monoclonais. Do ponto de vista da microscopia óptica, ela vai ser caracterizada por uma expansão mesangial com positividade fraca pela prata. Pode haver um padrão de glomerulonefrite membrano-proliferativa ou com padrão de membrano-proliferativa em cerca de 1/3 dos casos. Essa doença também pode simular morfologicamente uma nefropatia membranosa e, inclusive, podem ser observadas crescentes em cerca de 25% dos casos. Muito importante, o vermelho Congo, em casos de fibrilar, deve ser obrigatoriamente negativo. A imunofluorescência vai se caracterizar por deposição de IgG e C3, podendo o IgG ser mono ou policlonal, e é um padrão que nós chamamos de smudge, ou esfumaçado, ou borrado, certo? Parece que a imunofluorescência está fora de foco. E a microscopia eletrônica vai permitir a conclusão diagnóstica, uma vez que poderemos observar as fibrilas com arranjo, ou melhor, sem um arranjo definido, certo? Elas têm uma distribuição randômica e vão caracterizar a glomerulopatia fibrilar. A patogênese desta glomerulopatia está relacionada a esta proteína aqui, DNA JB9. Essa proteína é classificada como um chaperone. O que é um chaperone?
São proteínas que vão regular o dobramento de outras proteínas no retículo endoplasmático e são muito susceptíveis a estresse oxidativo. O que vai acontecer na glomerulopatia fibrilar? Devido a um estresse oxidativo exuberante, que pode estar, muitas vezes a gente não sabe a razão desse estresse oxidativo, vai haver a produção de proteínas DNA JB9 anômalas, que vão ser eliminadas na circulação e vão se depositar principalmente no mesanjo renal. Além disso, a presença dessas proteínas com dobramento anormal, misfolded, é o termo do inglês, vai incitar uma resposta imunológica com produção de imunoglobulinas, principalmente imunoglobulina G e IgG4, que vai se depositar e levar à formação dos imunocomplexos IgG, DNA, JB9. Estes imunocomplexos, eles vão se arranjar na microscopia eletrônica na forma de fibrilas. Outra teoria defende que estes imunocomplexos podem ser formados antes de atingirem o glomérulo e que o próprio plasmócito já pode produzir tanto a imunoglobulina quanto o DNA JB9 mal dobrado, ou seja, a formação de imunocomplexos não ocorre apenas no mesanjo renal e pode acontecer previamente. Por que eu estou falando da proteína DNA JB9? Porque ela pode ser detectada por imunohistoquímica e você pode fazer o diagnóstico de fibrilar sem a microscopia eletrônica. Inclusive, um caso nosso do HGF já foi enviado para fazer há uns 2 anos para fazer DNA JB9 fora, no Arcana Labs, onde eu fiz estágio, ele foi negativo, certo? Não foi necessário fazer eletrônica para excluir o diagnóstico de fibrilar. E quando que nós vamos pensar em fibrilar? Lembrem-se, é uma doença onde a deposição vai começar no mesanjo e depois ela vai progredir para as alças. Então, a gente vai observar na coloração de PAS uma expansão mesangial. O que ela tem de diferente de uma nefropatia diabética? Percebam, lembrem-se, no diabetes o material é colágeno, então ele vai ser PAS fortemente positivo. Aqui a deposição de um material, parece que a coloração ficou fraca, não ficou aquele rosa bonito do PAS, porque a deposição de material na fibrilar é de um material fracamente positivo à coloração de PAS. Você deve fazer o vermelho Congo para afastar a possibilidade de amiloidose. E caso esta possibilidade seja afastada, você deve considerar o diagnóstico de uma glomerulopatia fibrilar. Perceba que na prata, que fica bem realçada na glomerulosclerose nodular diabética, essa prata já não fica tão realçada na glomerulopatia fibrilar. Então, é um material fracamente positivo, tanto no PAS quanto na prata. A imunofluorescência vai apresentar um padrão de deposição de IgG caracterizado como smudge, ou esfumaçado, ou borrado. Parece que essa imunofluorescência, que eu peguei o foco do microscópio e desfoquei, parece que está um pouco borrado essa deposição. Essa é a característica dos depósitos fibrilares. Lá no Arcana Labs, onde eu fiz o meu estágio, os colegas patologistas já suspeitavam muito de fibrilar, mesmo sem a eletrônica, certo? Porque esse padrão esfumaçado, borrado, sugere muito o diagnóstico. Obviamente, para você confirmar, você precisa ou do DNA JB9 ou da microscopia eletrônica. O que nós observaremos na microscopia eletrônica? A presença de fibrilas, que são esses pequenos depósitos de material levemente eletrondenso. As fibrilas parecem fibrilas, pequenos fios, certo? Pequenos espinhos que vão se entrecruzando nas áreas com expansão mesangial. As fibrilas podem estar presentes tanto no mesanjo como nas alças. Elas podem se estender em uma fase avançada da doença ou, em determinados casos, comprometerem mais as alças glomerulares. E aqui nós podemos observar as fibrilas em um menor aumento, nós podemos observar aqui como se fossem pequenos cabos, pequenos fios se entrecruzando em várias direções. Uma característica da fibrilar
é o fato de ela ter um padrão randômico, não ter um padrão de organização paralelo. Cada fibrila vai se cruzar em uma direção diferente da outra, ok? E nós podemos lançar mão hoje da imunistoquímica com antígeno DNA JB9, que tem especificidade e sensibilidade superiores a 90%, é um excelente marcador e é positivo nos casos de fibrilar. Inclusive, temos alguns serviços de patologia renal aqui no país que já fazem essa marcação com DNA JB9. Lembrando que a imunistoquímica ela é mais rápida, ela é mais barata e ela é mais acessível na maior parte dos centros de patologia diagnóstica. Então, hoje você pode fazer o diagnóstico de fibrilar sem necessariamente encaminhar um material para eletrônica. Óbvio que se encaminhar, melhor, certo? O caso fica mais bem documentado, classicamente documentado. Mas você pode lançar mão hoje da imunistoquímica. Agora nós vamos falar de uma outra entidade, a doença por depósito de cadeia leve, que é uma doença caracterizada pela deposição sistêmica de imunoglobulinas, incluindo deposição na membrana basal glomerular, na membrana basal peritubular e no mesângio, certo? Do ponto de vista da microscopia óptica, ela é caracterizada como uma glomerulopatia nodular, pode simular nefropatia diabética, certo? É um diagnóstico diferencial. Paciente com doença por depósito de cadeia leve, você vai observar? Uma glomerulopatia nodular, geralmente, mas você faz vermelho com G negativo, o paciente não tem história de diabetes, e quando você faz a imunofluorescência, vai marcar ou só capa ou só lambda. Mas pode haver outros padrões morfológicos, como um padrão de membrana proliferativa, ou apenas um espessamento leve da membrana basal peritubular. Habitualmente, os vasos são normais, podem ser positivos na imunofluorescência, mas são normais, permitindo o diagnóstico diferencial com diabetes, onde as alterações de lesão da microvasculatura são mais proeminentes. A imunofluorescência, você vai observar deposição linear e difusa de capa ou lambda. Lembrando que é uma doença por deposição de cadeia leve, que habitualmente possui associação com doenças monoclonais. E a microscopia eletrônica, vocês observam os depósitos com aspecto em poeira, powdery, em membranas basais e também na parede de vasos. Vamos entender o que é uma cadeia leve, certo? Eu acho que eu deveria ter mostrado essa imunoglobulina aqui na nossa primeira discussão de patologia renal. O que é uma cadeia leve? O que é uma cadeia pesada? Vamos relembrar a estrutura de uma imunoglobulina. Toda imunoglobulina, seja ela IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ela é caracterizada por dois pares de cadeias. Nós temos as cadeias pesadas, que estão em número par, e nós temos as cadeias leves. Quando a gente pega uma imunoglobulina, uma IgG, a parte pesada que vai ser a IgG, e a cadeia leve poderá ser capa ou lambda. Então, quando nós falamos que é uma IgG monoclonal, é aquela imunofluorescência na qual houve deposição apenas de IgG e capa, ou apenas de IgG e lambda. Quando nós falamos que é uma doença por depósito de cadeia leve, é uma doença na qual vai haver deposição apenas da cadeia leve. Por isso que você faz imunofluorescência não só IgG, IgA e IgM. Você precisa de fazer capa e lambda, porque você caracteriza tanto a deposição da cadeia pesada, quanto a deposição da cadeia leve, que fazem parte da imunoglobulina. Em doenças monoclonais pode haver a deposição só da cadeia leve, ou em casos mais raros, só da cadeia pesada. Então, quando a gente entende a conformação estrutural de uma imunoglobulina, a gente entende melhor o que a imunofluorescência avalia. A doença por depósito de cadeia leve, do ponto de vista morfológico, vai se caracterizar por um padrão de glomerulosclerose nodular. A gente olha aqui, diabetes. Tudo bem, tem nódulo, o nódulo é acelular no centro, mas cadê lesões vasculares? Esse glomérulo ele tem tamanho normal, não tem lesão exudativa, no polo vascular não tem alinose,
certo? A gente observa os nódulos aqui também na coloração de Masson, mas a gente não observa outros elementos que vão caracterizar a glomerulosclerose nodular diabética. Quando a gente faz imunofluorescência, o que nós deveríamos observar no diabetes? Apenas IgG padrão linear nas membranas basais. Na doença por depósito de cadeia leve, nós vamos observar a deposição ou de capa ou de lambda, é uma deposição monoclonal. Geralmente a deposição é de capa, mas também pode haver a deposição de lambda. Lembrando que capa e lambda são as cadeias leves que são avaliadas no exame de imunofluorescência. E na microscopia eletrônica, a gente observa os depósitos fracamente eletrondensos na membrana basal das alças glomerulares, na membrana basal da cápsula de Bowman e na membrana basal peritubular, um padrão linear. E aqui nós podemos observar também um pouco de deposição no compartimento mesangial, quando já há a formação de nódulos. Mas a doença por depósito de cadeia leve, na sua fase inicial, tem um glomérulo normal. Você vai observar a deposição apenas na imunofluorescência. Pode simular uma doença de lesão mínima no exame de microscopia óptica. Daí a importância de sempre fazermos imunofluorescência. Uma outra glomerulopatia que pode se caracterizar pela formação de nódulos é a glomerulonefrite membrano-proliferativa, sobre a qual nós já falamos. Ela vai se caracterizar na microscopia óptica por um aspecto hiperlobulado. A presença de imunocomplexos nós podemos detectar inclusive na microscopia óptica, mas a imunofluorescência eletrônica ajuda mais. Deve-se frisar a presença de frequentes duplicações de membrana basal e a possibilidade de haver microtrombos, no caso de um subtipo específico de membrana proliferativa, que é a crioglobulinemia. A imunofluorescência, ela pode se caracterizar como policlonal ou monoclonal ou apenas com deposição de C3. É só a gente relembrar a aulinha que tivemos de membrana proliferativa. E a microscopia eletrônica, podemos observar depósitos eletrondensos, subendoteliais ou intramembranosos. Só um detalhe, que a crioglobulinemia vai se caracterizar por um tipo de depósito específico, um depósito fibrilar e microtubular. Lembra o depósito da glomerulopatia fibrilar, mas geralmente ele tem um diâmetro maior e ele é mais eletrondenso do que o da fibrilar, que é um depósito mais delicado, parece uma teiazinha de aranha da fibrilar. Aqui nós estamos vendo imagens de glomerulonefrite membrana proliferativa. Percebam que, devido ao aspecto hiperlobulado, ela pode adotar uma morfologia nodular no glomérulo, mas ao contrário do diabetes, a glomerulonefrite membrana proliferativa vai ter infiltração de células inflamatórias e uma celularidade maior. E na coloração de prata, esse aspecto hiperlobulado vai estar associado a frequentes duplicações da membrana basal glomerular. Um subtipo específico da glomerulonefrite membrana proliferativa é a crioglobulinemia. A crioglobulinemia é uma doença causada pela deposição de crioglobulinas, que são imunoglobulinas, que têm a capacidade de se precipitarem em baixas temperaturas. O aspecto de microscopia óptica da crioglobulinemia é a presença de vários microtrombos de material fucsinofílico avermelhado na coloração de Masson, certo? E fortemente positivos tanto no HE quanto no PAS. Então, aqui nós observamos que é uma glomerulonefrite com padrão membrano proliferativo, glomérulo aumentado, hiperlobulado. Com hipercelularidade, nós podemos observar a presença de depósitos fortemente eosinofílicos, microtrombos de imunoglobulinas que levam à oclusão de alças capilares glomerulares. Aqui podemos observar um padrão mais exuberante, com vários microtrombos, certo? Ocluindo as alças capilares glomerulares, inclusive com parte deste material dos microtrombos envolvendo túbulo contorcido proximal. Existe um padrão de deposição não só no compartimento intravascular, mas já com envolvimento parcial de túbulos contorcidos proximais.
Aqui na coloração de prata, os microtrombos eles ficam ainda mais evidentes, certo? O que nos permite dar o diagnóstico de uma crioglobulinemia. E se a pesquisa de crioglobulinas for negativa? Nós sabemos que a pesquisa laboratorial de crioglobulinas nem sempre é fácil de ser feita. Então, se nós temos um padrão morfológico característico, nós podemos sim afastar, certo? Considerar a possibilidade de crioglobulinemia, desde que nós afastemos outras possibilidades que podem estar associadas a microtrombos, como uma nefrite lúpica com muito depósito, certo? E uma microangiopatia trombótica, que vai ter um quadro clínico, laboratorial, morfológico, diferente de uma crioglobulinemia. Aqui nós observamos o aspecto de microscopia eletrônica da crioglobulinemia, as alças ocluídas pela presença de depósitos imunes eletrondensos, e aqui o padrão, certo? Nós podemos observar que aqui é o compartimento subendotelial, aqui está o remanescente de uma célula endotelial. Aqui nós podemos observar a membrana basal, e aqui o podócito, e aqui a presença de depósitos tubulares, certo? Mais eletrondensos e mais espessos que os depósitos de fibrilas, que vão caracterizar a glomerulopatia fibrilar. Uma outra condição muito importante, um diagnóstico diferencial da nefropatia diabética, é a amiloidose, que é caracterizada como uma doença causada pelo acúmulo de proteínas mal dobradas. Não existe apenas uma proteína amiloide. A amiloide é um conjunto de proteínas que, ao se tornarem mal dobradas, vão adotar uma configuração beta preguiada, que vai conferir a essas proteínas a positividade e a coloração de vermelho Congo. O que vai definir uma amiloidose? Deposição de amiloide. É microscopia óptica, é microscopia eletrônica? Não, é positividade para vermelho Congo. Existem 3 substâncias que vão se colorar positivas com refringência na coloração de vermelho Congo, que são amiloide, amiloide e amiloide. Vermelho Congo positivo com refringência verde maçã luz polarizada, a gente vai pensar em amiloidose, independente da cara que vai ter na microscopia óptica. Obviamente, existe um padrão característico associado a esta lesão. Na microscopia óptica, poderemos observar expansão de mesângio e deposição em alças de um material acelular amorfo e de aspecto quebradiço, um glomérulo que tem redução do número de células. A amiloide é um material acelular, não há hipercelularidade, e este material é fracamente positivo no PAS e na prata, como os depósitos fibrilares, porém ele é vermelho Congo positivo. Os principais subtipos de proteína amiloide são a amiloide AA, associada a doenças inflamatórias crônicas, tanto infecciosas como autoimunes. Amiloide AL, que está relacionada à doença monoclonal, é aquele amiloide que na imunofluorescência vai marcar capa ou lambda. Doenças genéticas, aí entra uma grande lista, fibrinogênio, transtiretina, dentre outras. A amiloidose é associada à excreção reduzida, como a beta-2 microglobulina em pacientes que fazem diálise, e outros padrões menos conhecidos, como a amiloidose ALECT2, que não está enquadrada ainda em nenhuma dessas categorias. E a imunofluorescência varia conforme o tipo de amiloide, certo? Se for amiloide AL, vai ter sinais de doença monoclonal. Se for amiloide AA, vai ser uma imunofluorescência negativa, mas você pode fazer a imunofluorescência específica para amiloide AA. E lembrar que o exame padrão ouro para definir o tipo de amiloide é a espectrometria de massa. Um exame muito caro, não sei se ele é feito no Brasil, mas ele permite você definir precisamente o tipo de amiloide envolvido. Do ponto de vista da microscopia óptica, o que nós observamos? A deposição de um material fracamente positivo, a coloração de PAS, que pode envolver também parede de vaso. Percebam como que é um material, parece que a coloração está fraca, mas não, é que esse material acelular não tem aquela hipercelularidade nem na periferia, que vai caracterizar o diabetes, vai se depositar nas alças capilares. Esse material também é fortemente, ele é positivo, melhor do que falar fortemente a coloração de Masson, pode lembrar colágeno do diabetes,
mas é um material que está associado a menor celularidade, ao contrário do diabetes, a deposição é fracamente positiva no PAS. Aqui nós podemos observar a formação de nódulos, que lembram nódulos de Kimmich-Wilson, embora não tenha tanta hipercelularidade na periferia, mas ao contrário do nódulo de Kimmich-Wilson, o material é fracamente positivo no PAS e positivo com uma coloração avermelhada na coloração vermelho Congo. Aqui nós podemos observar a positividade tanto no amiloide quanto no polo vascular do glomérulo. Nós podemos observar a deposição de amiloide não só em glomérulos, mas também na parede de vasos, no interstício e na medula renal. Então, se houver uma suspeita de amiloidose, por mais que o fragmento não tenha glomérulo, eu posso fazer o vermelho Congo. Alguns padrões de amiloidose, como, por exemplo, a amiloidose relacionada a LECT2, certo? Ela apresenta um padrão de deposição mais na medula do que no glomérulo. Então, eu posso fazer vermelho Congo, mesmo não tendo uma boa amostragem de glomérulos. A deposição de amiloide pode acontecer em qualquer compartimento renal. Temos ainda uma outra doença mais rara, mas eu acredito que ela seja mais rara porque ela é subdiagnosticada, que é a glomerulopatia imunotactoide, que ela vai se caracterizar por depósitos microtubulares de IgG, tipicamente com um diâmetro superior a 30 nanômetros, vermelho Congo negativo, em arranjos paralelos. Percebam que a definição de imunotactoide é uma definição de microscopia eletrônica. Você não pode dar esse diagnóstico sem eletrônica. Qual que é o grande problema? Ela não tem um padrão característico de lesão na microscopia óptica. Você pode observar um padrão que lembra membrana proliferativa, que lembra membranosa ou uma glomerulonefrite. Interessante, a imunofluorescência marca o quê? IgG e C3. Uma membrana proliferativa clássica pode marcar IgG e C3. Uma membranosa marca IgG e C3 e algumas glomerulonefrites, como a pós-infecciosa, também marcam. Então, ela pode ser subdiagnosticada porque ela pode simular outras glomerulopatias e o diagnóstico vem apenas por meio de microscopia eletrônica. Percebam aqui um quadro que simula uma membranosa com espessamento de alças capilares e o padrão de deposição granular delicado nas alças. Aqui já um padrão onde não há tanto espessamento de alças, mas existe uma expansão mesangial focal e na coloração de prata são observadas áreas de rarefação de membrana basal, podendo haver inclusive a formação de lesões que lembram espículas e simular uma membranosa na microscopia óptica. O que vai definir imunotactoide? Microscopia eletrônica. Você observar esses depósitos tubulares, são depósitos mais alongados, são mais evidentes do que as fibrilas da glomerulopatia fibrilar, eles são mais... A gente consegue ver que eles são mais cilíndricos com mais facilidade, porque eles têm um diâmetro maior e têm um padrão de orientação mais definido, quando comparado à distribuição randômica das fibrilas delicadas na glomerulopatia fibrilar. Então, o diagnóstico de imunotactoide é um diagnóstico que requer microscopia eletrônica. Ele pode simular outras glomerulopatias. E, por último, nós temos uma entidade bem rara chamada de glomerulopatia colagenofibrótica, que pode simular ao exame de microscopia óptica uma amiloidose ou uma fibrilar, devido à deposição de um material fracamente positivo, a coloração de PAS, também fracamente positivo na prata. E que material é esse? Este material é colágeno 3. Que a gente observa aqui na imunistoquímica. O ideal para se confirmar o diagnóstico de colagenofibrótica é fazer imunistoquímica para colágeno 3. Aí vocês podem me perguntar, mas se é colágeno, não vai marcar fortemente no PAS? PAS marca fortemente colágeno tipo 1, 2 e 4. O colágeno tipo 3, por apresentar uma outra configuração estrutural, não vai ser realçado na coloração de PAS. Também pode formar nódulos, mas é uma entidade mais rara. Eu espero ter conseguido, certo, foi uma aula um pouco mais extensa, mas acho que o tema exige, eu espero ter conseguido abarcar os principais diagnósticos diferenciais e eu estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
Parabéns, André. Excelente, excelente, como